eu gostaria de vos trazer nesta oportunidade uma reflexão bíblica sobre o seguinte tema: os planos podem ser frustrados. Sabemos que estamos vivendo uma época de muita frustração. Todos nós estamos experimentando frustração o tempo todo. E isto tem muito a ver com a pandemia da Covid-19, que assola não só o Brasil, mas todo o mundo. Como vocês sabem, no final de 2019 foi registrado o primeiro caso de Covid em Wuhan, epicentro da doença na China. E a partir de então, o mundo enfrenta uma das piores pandemias de sua história. Milhares de voos aéreos, de voos foram cancelados, milhões de passageiros ao redor do mundo ficaram impossibilitados de viajar. Muitas pessoas perderam eventos importantes e muitas empresas perderam dinheiro e até faliram. E o pior, é claro, estamos lidando com a perda de milhões de vidas preciosas que, lamentavelmente, estão sendo ceifadas pelo vírus. E, consequentemente, milhões de planos e projetos de pessoas também foram frustrados. Afinal, quando nossos planos desmoronam e não vemos solução, como lidar com a frustração? A palavra que vos trago nesta oportunidade é que Deus tem sempre para nós um caminho, uma palavra, um conselho. E eu quero começar fazendo a leitura de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim o texto sagrado: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meus queridos irmãos, irmãs e aqueles que nos acompanham, como lidar com as frustrações? Esta é a pergunta que fazemos. Como vamos enfrentar esse momento de tanta dúvida, de tanta preocupação, de tanta tristeza em nossa vida sobre vários aspectos? Eu gostaria de dizer para vocês que para nós enfrentarmos as frustrações, nós precisamos olhar para elas através de 3 lentes. A primeira delas é a lente da promessa. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A lente da promessa. E através desta lente, nós podemos crer que Deus está no controle da nossa vida. Creia que Deus está no controle da sua vida. Crer de todo o coração que Deus está no controle traz muito conforto para nós. Jó, no capítulo 42 de seu livro, versículo 2, ele diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, se tentamos e lutamos e o plano não deu certo, é porque Deus tem algo melhor e superior para nós. Pois
quando é da vontade dele. Nada e ninguém pode frustrar seus planos para a nossa vida. A segunda lente é a lente da ação de Deus. A lente da ação de Deus. Olha o que diz o Salmo 62, no versículo 8. Confie nele em todos os momentos. A lente da ação de Deus nos ensina que devemos confiar na providência de Deus. Deus sempre vai agir em nosso favor. Quando os nossos planos são frustrados, nossa mente não pode se concentrar nas circunstâncias. Durante as frustrações, as perdas, as decepções, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, crendo que é dele que vem a nossa provisão. Olhar para a frustração com a lente da ação de Deus, da provisão de Deus, porque o Senhor sempre tem providências de milagres e sempre tem o melhor para nós. Por isso, não se fixe nas circunstâncias difíceis, mas deixe as circunstâncias encontrarem o Deus da tua vida, pois em tudo Ele tem um propósito. Você já teve a experiência de passar por uma frustração e logo depois entender que aquela frustração foi um grande livramento do Senhor? Já aconteceu comigo. Quando jovem, recém-casado, trabalhava como contador de uma corretora de valores no Rio de Janeiro, e por uma dessas infelicidades da cabeça de um jovem, eu me julguei um profissional de alto nível, de alto padrão, para ganhar o salário que eu ganhava, que naquela época era de 1.000, não me lembro o nome da moeda, mas era 1.000 cruzeiros, 1.000 cruzados. O dinheiro daquela época, isso foi na década de 70, era 1.000 o meu salário. E eu então pedi demissão daquela empresa. E o dono da corretora chegou para mim e falou: Eude, você é um excelente profissional, um exemplo de profissional. Eu não gostaria que você saísse, mas se é o melhor para a sua vida, eu vou te demitir e vou pagar todos os seus direitos. E aí que eu me senti mesmo o tal. Sabe o que aconteceu comigo? Com a minha esposa grávida de nosso primeiro filho? O melhor emprego que eu consegui quando saí daquela corretora, onde ganhava R$1.000 por mês, vamos usar o real, que é a nossa moeda de hoje, sabe o que eu consegui? 50. Foi o melhor salário que eu consegui. Que frustração, que decepção. Mas olha como Deus trabalha na nossa vida. Porque a despeito dessa atitude errada que tomei na minha vida, eu temia Deus. Eu servia ao Senhor na igreja. Eu cooperava com o meu pastor. Estava sempre fazendo aquilo que ele me entregava para fazer. Era fiel ao Senhor, embora na minha humanidade cometi esta tremenda burrice. Mas como resultado disso, Deus transformou a minha frustração em vitória. Porque tempos depois, alguns meses depois, cerca de 6 meses de muita luta, de muito sofrimento, eu recebi um convite para trabalhar na contabilidade da Fundação Petrobras, de Seguridade Social, conhecida como Petros, e ali desenvolver uma longa carreira profissional até me desligar cerca de 9 anos depois para ser diretor administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Deus transformou
aquela frustração em vitória através da sua misericórdia e através da sua provisão. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lente é a lente da esperança. A lente da esperança. Você nunca deve permitir que a frustração te afaste de Deus. Mantenha sempre acesa em seu coração a esperança, a despeito de todas as provas que porventura você esteja passando. Veja o que diz o texto sagrado em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto maravilhoso! Quando nossos planos desmoronam e não vemos solução, nós precisamos pedir que Deus abra nossos olhos para percebermos sua presença. Nunca se afaste de Deus. Muitas pessoas, quando passam por uma provação, quando sofrem uma decepção, abandonam a Deus e a igreja. Mas nós precisamos aprender a nos aproximar ainda mais de Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que queremos. Por isso, ao concluir esta reflexão que vos trago nesta oportunidade, eu concluo com a leitura de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim o texto sagrado: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Precisamos fazer deste texto âncora para nossas almas em todas as frustrações e decepções da vida. Quando colocamos nossas frustrações e decepções nas mãos de Deus, Ele coloca sua paz em nossos corações. Afinal, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.